A gente volta a falar da guerra no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou hoje que estava discutindo com Israel um possível ataque de retaliação contra a infraestrutura na produção do petróleo do Irã. A escalada nessa tensão pode afetar o preço internacional da commodity. O preço do petróleo, que tinha caído drasticamente nos últimos dias devido às preocupações com a fraca economia global e com a diminuição da demanda, voltou a subir com o aumento das tensões no Oriente Médio, principalmente depois que os confrontos entre Israel e o Irã surgiram com o risco de uma nova escalada. O presidente Joe Biden está em tratativas com Israel sobre uma possível ofensiva contra o Irã e o petróleo do país. Apesar disso, a expectativa é de que, no momento, esse movimento não aconteça, de acordo com a diplomacia americana. Na quarta-feira, o preço do barril chegou a amenizar por causa do alívio de restrições à produção da commodity por membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, conhecida como OPEP+. Mas, nesta quinta, os preços voltaram a subir de forma considerável, com o barril sendo cotado acima dos $73, o maior nível desde agosto. Para a gente entender como a tensão no Oriente Médio afeta o mercado de petróleo mundial, nós recebemos agora o professor Gleison Elias da Silva, do Departamento de Petróleo da Poli, a Escola Politécnica da USP. Olá, professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Professor, só para a gente começar a entender o tamanho da gravidade de tudo o que está acontecendo, queria que você passasse para a gente as informações em termos de produção, exportação de petróleo. Qual é a capacidade do Irã atualmente? Olha, Renata, de fato, assim, excetuando aí a Venezuela, né, que está na América do Sul, e alguns países africanos que fazem parte aí, que são membros da OPEP, essa região do Oriente Médio, ela é responsável por cerca de 46,1% da reserva mundial de petróleo, né? A gente está falando, por exemplo, do Irã, que é responsável aí por uma reserva de 9%, cerca de 157 bilhões de barris. Então, os 5 países do Oriente Médio, né, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e os Emirados Árabes, são responsáveis aí por quase metade da reserva de produção de petróleo. Então, evidentemente, o Irã, né, essa região é bastante importante na produção desse bem, né? Professor, boa noite. Quando nós olhamos para a magnitude e a representatividade que o Irã tem no momento na produção desses barris, essa produção que é diária, no caso de um possível ataque, nós acompanhamos hoje essa discussão inicial, se essa estrutura poderia sofrer qualquer dano depois de um ataque de Israel, inclusive com o aval do governo americano nesse momento, hipótese depois descartada ao longo do dia. Se isso acontecesse, nós chegássemos a um cenário como esse, os outros países que integram a OPEP, eles conseguiriam substituir de alguma forma a produção do Irã para que o preço ele não se tornasse tão volátil ou não seria o suficiente para controlar o mercado? Olha, de fato, Rafael, alguns membros da OPEP, né, do Oriente Médio ali, como os Emirados Árabes e a Arábia Saudita, que geralmente é utilizada para fazer essa regulação, por conta do grande volume, né, de petróleo que ela tem como reserva, eles possuem aí uma capacidade ociosa que poderia ser utilizada para compensar a eventual perda da produção do Irã, né? No entanto, a situação naquela região é bastante complexa, né? Porque o Iraque e o Kuwait, ali, que também fazem parte da OPEP, que tem grandes reservas comparadas aí ao Irã, né, também podem ser arrastados para o conflito, né? Isso não é uma hipótese que a gente tem que descartar, né? E isso ocorrendo poderia agravar ainda mais a situação. Então, mesmo que os membros, né, da OPEP tentassem agir aí para regular os preços, né, talvez um ataque ao Irã poderia gerar incertezas e fazer com que os preços não ficassem tão regulados assim.
né? Então, independente da ação daquela organização, os preços continuariam a subir. Tá bem? Além disso, né, se a guerra se prolongar, principalmente com a chegada do inverno, né, no hemisfério norte, a demanda por esse bem aumentaria, podendo aí ter um cenário mais crítico ainda em relação a essa questão, né? E, professor, diante do aumento dessas hostilidades, o Irã pode vir a interferir na passagem de petróleo ali pelo Estreito de Hormuz, chegando a bloquear a passagem da commodity pelo canal? Olha, Renata, de fato isso é possível, né? O Irã ali, grande parte do Irã fica no Estreito de Hormuz, né? E ele pode controlar de fato esse estreito, né? E o Hormuz é responsável aí por aproximadamente 20% do escoamento do petróleo mundial, né? E além disso, né, um fechamento do Estreito de Hormuz poderia acarretar a impossibilidade de países como o Kuwait e o Iraque de exportar o produto pelo Golfo Pérsico, né? Isso certamente elevaria aí o preço do barril por conta do fechamento, né? Professor, quando a gente olha para essa perspectiva, eu quero pegar o gancho dessa pergunta da Renata, porque nós temos ali, pelo menos o último levantamento que eu vi, o Irã, ele é o 7º país em relação à listagem dos produtores. Temos na frente Estados Unidos, Emirados Árabes, Canadá, Rússia, até chegarmos ali no Irã em relação a essa produção que é diária. Nós temos, uma posição estratégica que coloca o Irã nesse momento como um representante tão decisivo dentro da OPEP e que qualquer tipo de movimentação ali torna um ato de desestabilizar completamente o restante? Rafael, vamos começar a fazer uma análise anterior, que é assim, por exemplo, o conflito entre o Israel e Hamas começou há cerca de um ano, né? Quase exatamente esse período, né? Que já havia alavancado os preços do petróleo, né, do barril. Houve aí uma recaída por conta de uma crise, né, de consumo, e essa região, como eu disse para vocês, é muito importante, né? A localização geopolítica ali, próximo de todas as reservas de petróleo, pode fazer com que o preço suba, né? Embora Israel e Gaza aí não sejam grandes produtores de petróleo, a preocupação de fato, né, a especulação e a preocupação de fato era com a entrada do Irã, né, ou de outros países que têm grande capacidade, né? Como você disse, o Irã é o 7º país produtor de petróleo, né? Então, com a entrada desses outros países, né, que figura aí, né, como o Iraque, entre os 10 maiores produtores de petróleo, desse óleo, poderia fazer com que o preço aumentasse, tá certo? Então, o Irã possui aí, como eu disse, a 4ª maior reserva de petróleo, que dá bastante importância, representatividade desse negócio, né? E além de ser um membro da OPEP, o Irã aí pode, através das decisões coletivas da organização, podem aí fazer com que o preço possa variar, tá certo? E a gente tem que lembrar também que o Irã diversificou, né? Depois da Guerra do Golfo, ele começou a diversificar os seus mercados de exportação, né? Procurando aí países como a China e a Índia, que estão consumindo bastante, né? Estão demandando bastante o uso desse recurso, né? E essa diversificação, por conta dessa globalização como um todo, está impactando, né? Pode impactar outras nações. Então, pela importância, pela quantidade de produto que esse país detém, evidentemente ele tem grande potencial de influenciar o preço ali, e por conta também do que a gente já havia discutido, né, do canal de Hormuz ser fechado e prejudicar outros exportadores, né? Então, de fato, o Irã é um player, bastante importante na questão de regulação do petróleo nesse momento, né?
Professor, muito obrigada pelas explicações, pela entrevista. Uma boa noite. Até a próxima. Boa noite, obrigado a vocês. Boa noite, professor.